Juntos novamente, continuamos a leitura do livro Formas de Pensamento, de C.W. Leadbeater e N. Besant. 9. Formas de pensamento observadas em pessoas meditando. Simpatia e amor por todos os seres. Até aqui nos temos ocupado das formas de pensamento provenientes das emoções diversas ou influências externas. Agora vamos estudar algumas formas originadas por pensamentos subjetivos, isto é, criações da meditação por um esforço consciente do pensador, visando realizar uma ideia definida ou alcançar um estado espiritual. Os pensamentos desse tipo são sempre bem definidos, pois a pessoa que segue este método aprende a pensar com clareza e precisão. E, meus amigos, esse é o nosso objetivo. A gente aprender a pensar, a gente a controlar pensamentos negativos, estimular bons pensamentos, para que a gente possa, a partir de então, sermos pessoas que vão melhorar o clima geral da atmosfera em que todos nós vivemos. Porque com as ondas de ódio que tem no planeta Terra hoje, o que flutua por aí são formas bem difíceis. Não queremos fazer parte desse componente negativo. Vamos adiante. A beleza e regularidade das formas assim criadas dependem do grau de desenvolvimento e do poder mental. Aqui temos uma bela imagem, simpatia e amor por todos. No caso que apreciamos aqui esta imagem, vemos no pensador a resolução de amar todos os que o rodeiam. Temos diante de nós toda uma série de linhas harmônicas do verde luminoso que corresponde à simpatia, destacando-se sobre o fundo rosa brilhante do amor. Essas linhas são suficientemente largas e separadas para poder ser facilmente reproduzida num desenho. Em muitas formas de pensamento do tipo mais elevado desta série, as linhas são tão finas e tão unidas que seria totalmente impossível representá-las como realmente são. Os contornos desta forma assemelham-se aos de uma folha de árvore, mas o seu talhe e a curva de suas linhas sugerem mais uma espécie de concha. De sorte que este é um outro exemplo da analogia com as formas observadas na natureza física que assinalamos ao comentar a lâmina 16, que pode ser recordada por todos vocês, seja nos vídeos anteriores, seja no livro que todos podem baixar. Eu lembro aqui para vocês verem. A figura 16 é aquela da folha, vocês lembram? Que parece uma flor? Está aqui demonstrada para vocês. Figura 16 e a figura 38, que ele vai exemplificar. A aspiração para envolver toda a humanidade. É como se fosse esse laço de cor maravilha, de cor lilás. Na lâmina 38, temos um exemplo mais ampliado do mesmo tipo. Essa forma mental foi criada durante a meditação por uma pessoa que concentrou toda a sua força de vontade no ardente desejo de envolver todo o gênero humano e atraí-lo para o elevado ideal da transparência tão claro a seus olhos. Eu quero exemplificar para vocês que ali são milhares de linhas fininhas, 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 que nascem das pontas agudas e formam esse laço. E lembro mais uma vez que tudo isso tem movimento e volume, não é uma coisa chapada como aparece aqui. Seguimos adiante. Tem aqui ampliada a forma. Por isso, a forma produzida parece emanar do seu Criador e cruzar-se depois para voltar ao seu ponto de partida. Por essa razão, o maravilhoso desenho que reproduzimos é de cor violeta mais vívida, e esta esplêndida forma resplandece com um brilho dourado que infelizmente é impossível reproduzir pela tinta ou pela imagem qualquer. O fato é que todas essas linhas, que parecem tão encruzadas, não são na realidade mais do que uma só linha que desenha a forma de pensamento com uma precisão perfeita e uma maravilhosa exatidão. Dificilmente poderia a mão humana reproduzir um desenho tal,
e seria de todo impossível obter o seu efeito com as nossas cores. Se experimentássemos traçar sobre um fundo amarelo linhas muito finas de cor violeta, não obteríamos mais do que um efeito cinzento, mas o que pode ser feito à mão pode ser algumas vezes com uma máquina mais hábil e delicada. Foi essa maneira que conseguimos o desenho que reproduzimos, o que quase estampa tão bem o efeito da cor, bem como a maravilhosa perfeição da linha e das curvas. Aqui temos amor e simpatia emitidos em 6 direções. A forma representada na lâmina 39, que vemos aqui, é o resultado de outro esforço para emitir amor e simpatia em todas as direções. Um esforço quase precisamente similar ao que originou a lâmina 37, embora o efeito pareça ser tão diferente. As razões dessa disparidade, assim como o curioso aspecto da forma criada nessa circunstância, ensinam de maneira muito interessante o desenvolvimento da forma de pensamento de que se trata. No caso que vemos, ver-se-á que o pensador pôs em atividade um intenso sentimento de devoção, vemos aqui, e que, além disso, fez um grande esforço intelectual para obter a realização do seu propósito, como demonstram o amarelo e o azul. Este pensamento principiou sobre a forma circular de sua ideia dominante era a de que o verde da simpatia se salientasse e difundisse em todas as direções. Por assim dizer, o que o amor fosse o centro e o coração do pensamento e comandasse suas energias expedidas. Mas o autor dessa forma lera obras hindus que lhe influenciaram muito a maneira de pensar. É o que eu tenho dito. A característica cultural da pessoa influencia na forma escolhida. Entendem? Cada pessoa tem a sua bagagem cultural que influencia na criação da forma, queiram ou não. Os estudantes da literatura oriental sabem muito bem que o hindu não fala apenas em 4 direções, como usamos nós, norte, sul, leste, oeste, e sim em 6, pois acrescenta o zenit e o nadir, acima e abaixo. Acreditava o nosso amigo, segundo o que lera, que poderia projetar nas 6 direções o seu amor e simpatia. Não compreendia, com exatidão o que verdadeiramente eram as 6 direções e projeta as ondas do seu afeto para 6 pontos equidistantes do seu centro. A energia de seus pensamentos modificou o traçado que havia construído e assim, em lugar de ter um círculo, como uma seção de sua forma pensamento, temos este curioso hexágono, com os seus lados encurvados para dentro. Assim, pois, vemos com que fidelidade cada forma de pensamento registra o exato processo de sua construção, gravando de maneira indelével até os erros de sua construção. Aqui temos a concepção intelectual da ordem cósmica. Na figura 40, que vemos aqui, constatamos o resultado de uma tentativa para a realização de uma concepção intelectual da ordem cósmica. O pensador era um teósofo, ou seja, um espiritualista. Ver-se-á que, pensando na ação do espírito sobre a matéria, ele segue instintivamente a mesma linha do simbolismo pintado no bem conhecido selo da Sociedade Teosófica. Aqui temos um triângulo com o vértice para cima, significando o triplo aspecto do espírito, entrelaçado com o triângulo de vértice para baixo, o qual indica a matéria com as suas 3 qualidades intrínsecas. Geralmente, o triângulo superior é branco ou dourado e o inferior é de uma cor mais escura, azul ou preta, mas é preciso notar que, nesse caso, o pensador está tão preocupado com a sua tentativa intelectual que só aparece o amarelo. Não há lugar nem para as emoções que nascem da devoção, assombro ou admiração. A ideia que ele deseja realizar ocupa toda a sua mente, até a eclosão de tudo mais. Todavia, a nitidez dos contornos, em contraste com o fundo de seus raios, mostra haver ele conseguido um elevado grau de sucesso. O Logos manifestado do homem. Agora chegamos a uma série de pensamentos dos mais elevados que a mente humana pode formar ao meditar na fonte divina do seu ser. Quando o ser humano, se reverente contemplação procura alçar o pensamento ao Logos,
de nosso sistema solar, ou seja, ao ser supremo do nosso sistema solar, naturalmente não faz nenhum esforço para imaginar aquele augusto ser, nem pensa nele como possuindo qualquer forma que possamos compreender. Não obstante, tais pensamentos criam formas por si mesmos no plano mental, e será interessante examinarmos essas formas. Vamos lá. Olha que maravilha! Em nossa ilustração da lâmina 41, temos o pensamento acerca do Logos, unidade suprema, Criador, manifestado no ser humano com a aspiração devocional que se possa, ele, assim manifestar através do autor da forma pensamento. É este sentimento devocional que dá à estrela de 5 pontas a cor azul pálida, e mesmo a forma desta estrela é muito significativa, pois desde longos anos tem sido símbolo de Deus manifestado no homem, o Logos. Talvez o autor do pensamento fosse um franco-maçom. O seu conhecimento do simbolismo maçônico tenha concorrido para a modelação da estrela. Observar-se-á que os raios que a circundam saem de uma nuvem resplandecente, o que denota uma plena compreensão a respeito da glória infinita de Deus, mas também um esforço intelectual imenso unido à devoção. Eu quero aproveitar aqui para desmistificar o que muitas pessoas acreditam ser a maçonaria. A maçonaria, para uma pessoa ser maçom, é obrigatório acreditar em Deus. Nenhum ateu pode ser maçom. Então, meus amigos, a maçonaria não tem absolutamente nada de demoníaco. Ao contrário, aquele que não acreditar em Deus não pode ser maçom, certo? Então, aqueles que pensam de forma contrária, procurem estudar um pouquinho e entender. A maçonaria é uma sociedade fraterna, de apoio mútuo e a pessoas necessitadas. Fazem em segredo, porque senão teria fila na porta, não é? Por hoje ficamos aqui e aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo. Até mais!